Sejam todos bem-vindos ao Castelo. No programa de hoje temos José Saramago. Solta a vinheta. Aí, cambada, o negócio é o seguinte. Hoje vamos começar falando sobre José Saramago, esse livro Levantado do Chão. E eu queria começar tratando com vocês um assunto bastante complicado, que é o preconceito literário. Muita gente, assim, acaba se deparando com uma ocasião um pouco particular, né? Quando você vê um determinado autor e não lê porque o considera inferior à média. Essa é uma questão deveras muito problemática. Por que eu digo isso? Bom, cá vamos nós então para uma história a respeito desse livro aqui em particular. Na minha época de pós-graduação, quando eu fui para uma festa de uma amiga, lá eu me encontrei com uma portuguesa, que por alguma razão veio parar no Brasil e fazia sua pós-graduação lá toda contente. Num determinado ponto de conversa, alegria vem, alegria vai, e ela diz, né, eu gosto de literatura. E foi uma dessas que eu comentei, né, mas pois eu gosto muito da literatura de sua terra. Gosto muito da literatura de Camões porque é uma coisa bastante sofisticada. Agora, foi nesse ponto que eu soltei aquela frase, né, eu gosto de Saramago. Ela cruzou o braço na minha frente daquele jeito e com o seu inconformismo do maior tipo, ela disse: o respois, mas ele não respeita a pontuação. José Saramago não respeita a pontuação. Não estou dizendo que a nossa amiguinha ali foi preconceituosa, mas o ponto é, ela tinha uma opinião bastante negativa sobre o autor por causa de alguns detalhes sobre a escrita dele. Agora vamos lá para alguns detalhes. É verdade, eu vou até pegar uma página aqui. Isso. Que ela é bastante representativa aqui da coisa, olha. Verdade, vou aproximar aqui da tela para vocês enxergarem. Nós mal temos aí espaço de parágrafo. Isso é verdade na literatura de Saramago. Ele tem uma escrita e não respeita a pontuação como é uma coisa assim mais comum nos outros escritores de língua portuguesa. Mas agora, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel, aliás, o primeiro vencedor do Prêmio Nobel de língua portuguesa. Esse livro aqui em particular do Saramago, O Levantado do Chão, ele é... o título aqui para vocês verem, né? O Levantado do Chão, ele é um romance que ele vai tratar bastante essas dificuldades que a população portuguesa sofreu lá no século XIX e antes disso, né? Porque mostra uma época de transição. Você vê um tanto da violência, você vê os trabalhadores assim passando por trabalhos horríveis no campo de sol a sol. Então, você tem personagens aqui que são um tanto profundos, né? E vão passar assim por uma série de aventuras um pouco peculiares, né? Mas nada assim saindo daquela esfera do que é comum. Em especial, aqueles trabalhadores do campo vão ter bastante representatividade aqui nesse material. Então, o Saramago ele é interessante, né, porque seguindo assim aquela crítica literária, né, depois dos anos 60, o pessoal passa a incorporar então nessas análises um tanto do material estrito sensu, material escrito por si só, mas também alguns elementos externos, né? Aqui eu estou pensando em autores como Orwell, por exemplo, que ele vai representar uma vasta gama de trabalhadores com os animais naquela fazenda, né, o Animal Farm, traduzido como a Revolução dos Bichos. Então, são vários personagens que são bastante representativos de uma luta que acontece, ou de movimentos que acontecem numa sociedade. Então, a grande profundidade dos personagens do Saramago está relacionada a isso, né? Ele mostra muitos movimentos sociais, essa disparidade que existe entre ricos e pobres, que existe entre assim, aquela população do campo e da cidade, os avanços tecnológicos. Então, Saramago, quando o pessoal observa e diz algumas coisas tão negativas do autor só por causa de alguns detalhes da escrita, eu vejo que existe uma pitada de preconceito. Porque a maneira como ele constrói os parágrafos ou a maneira como as frases são construídas são riquíssimas. Nós temos aí várias figuras de linguagem, nós temos aí vários usos alternativos aí de expressões linguísticas que vão conduzir aí a uma compreensão mais profunda do texto.
Então, vamos dizer assim, né? Só porque a pontuação ou o parágrafo acontecem de maneira diferentes um pouquinho, sutilmente diferentes, isso não faz o autor inferior. Muito pelo contrário, sabe? Esses livros aqui têm um valor histórico e literário muito grande. Né? Essa é a minha... essa é a minha... perdi a palavra aqui agora, né? Essa nossa conversa de bar literário é meio complicada às vezes. Mas digamos, essa é a minha grande noia, né? Com esse pessoal que acaba tendo esse desejo de construir um tipo de uma aristocracia literária e desmerece trabalhos assim que têm um grande valor, que tem uma mensagem muito profunda. Ai, tá difícil hoje. Mas enfim, o ponto que eu queria chegar é esse, né? Do Saramago eu tenho uma leitura um pouco rasa, né? A verdade seja dita. Eu li o Caim e A Jornada do Elefante, o Ensaio sobre a Cegueira. Devo ter lido no máximo uns 3 ou 4 livros desse autor, mas foi o suficiente, né? Quando eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, também de Saramago. Foi bastante interessante para ver como ele trata, né, alguns assuntos bastante sérios com uma certa jocosidade, né? Em especial nesse livro do Caim. Mas eu não vou tratar desse livro, né, do Caim, eu acho que eu vou tratar desse livro em uma outra ocasião. Por hora eu quero me focar um pouquinho mais nesse livro do Saramago aqui, que é o Levantado do Chão. Por que ele fala levantado do chão, né? Muita gente encara isso como uma metáfora, mas o livro tem bastante profundidade histórica. Vamos falar assim, né? Nós vamos ter assim, nome de vários rios e de alguns momentos assim, né, da história da língua portuguesa que são muito importantes aí. São coisas que nós assim conhecemos só de maneira periférica aqui no Brasil. Mas a gente tem uma boa representatividade da nação portuguesa aqui, do trabalhador braçal, dos movimentos históricos. Tem toda uma cena geográfica aí bastante montada com cautela, cara. Isso aí foi uma coisa muito fantástica. Então, esse livro, sem sombra de dúvidas, é uma bela produção. Eu acredito que quem lê o material do Saramago só tem a ganhar. Se quiserem que eu fale mais sobre ele, deixem as mensagens aí na descrição do vídeo. Mas por hora eu acho que esse vídeo tá... Nos comentários, a Camera Woman aqui tá me corrigindo. Nos comentários, o Camera Woman, o que eu falei mesmo? Descrição do vídeo. Descrição do vídeo. As pessoas vão escrever na descrição do vídeo. Ai, que besteira. Deixem abaixo nos comentários, por gentileza, né, se quiserem mais análises um pouco mais profundas, talvez, de algum personagem de Saramago, porque agora mais e mais, né, um dos inscritos veio pedir para que eu me aprofundasse um pouquinho mais. Então eu queria tratar um pouquinho com mais profundidade personagens e avançar um pouquinho nessa análise. Talvez o Harry Potter da vida, né, que algumas pessoas andaram pedindo por aí afora. Mas é isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse canal. Essa é a minha vitória. Literatura. Catapimbas! Até a próxima!